Muito obrigado, Tâmela, aí pelas informações de como está sendo o 7 de setembro no centro da nossa cidade, na Avenida Presidente Vargas. Para falar mais ainda sobre esta data do dia 7 de setembro, eu converso agora com o historiador Jaime Velarde. Boa tarde, Jaime, seja bem-vindo. Além de historiador, professor também. E muita gente, eu tenho certeza que não sabe o significado do dia 7 de setembro. O que significa essa data? Essa é mais uma data, dentre várias datas, que envolvem o significado da independência do Brasil. Dezembro de 1821 foi uma data, um momento simbólico, quando as elites portuguesas querem o retorno de Dom Pedro para Portugal. O 9 de janeiro de 22, o Dia do Fico, também é uma data emblemática. Em 3 de junho de 1822, as tropas portuguesas foram consideradas inimigas do território brasileiro. O 7 de setembro, em si, ele não foi tão importante a ponto de ser noticiado pelos jornais, pelo jornal O Espelho, por exemplo, somente no dia 20 de setembro. E a data simbólica mesmo, aquela data que fechou a independência do Brasil, é o início de dezembro, quando Dom Pedro é coroado imperador, quando finalmente já se sabe que a Inglaterra apoiará a independência do Brasil. E quem foram os responsáveis pela independência do Brasil? Em primeiro lugar, a Inglaterra, que está interessada em colher bons frutos, bons resultados comerciais com o Brasil. Dom Pedro é um dos menos importantes nesse processo. José Bonifácio talvez tenha sido um nome relegado pela historiografia, mas naquele momento ele foi muito mais importante nas articulações entre conservadores e liberais no processo de diálogo com a Inglaterra. Nós temos a data do dia 15 de agosto, que é a data comemorativa à adesão do Pará à independência do Brasil. Aí eu te pergunto, professor, por que o estado do Pará não aderiu de imediato à independência, ficando ligado ainda a Portugal? Dom Pedro I era considerado um menino naquele momento. Tinha 23 anos, completou 24 anos em outubro, no dia 12 de outubro daquele ano, de 1822. E as elites portuguesas que estavam em Belém, muito mais fiéis ao pai, Dom João VI, se sentia mais à vontade acolhendo a autoridade do pai, de Dom João VI. Portanto, as elites portuguesas se mantiveram fiéis a Portugal e deixando o Rio de Janeiro à margem daquele processo. Agora, por que o feriado do dia 7 de setembro é celebrado principalmente pelos militares? Muito boa pergunta. Quando os militares assumiram o primeiro governo da sua república em 1891, eles decidiram transformar a si próprios nos grandes artífices de todo o processo. Movimentos maçônicos de lojas maçônicas incorporaram então aquela data junto com os militares para que eles se percebessem, se vissem como os defensores da pátria. Agora, o que mudou na história do Brasil após a independência? De lá para cá, nesses 194 anos. Em 1822, nós ainda tínhamos a escravidão vigente. Ela só foi abolida por força e pressão inglesa. Nós temos mais de 92% da população feita de mestiços, índios, negros, ou forros ou ainda escravos. Para essa população, para essa grande parte da população, não mudou muita coisa. Aliás, não mudou nada. A independência ela foi vista como um processo que não conseguiu transformar a vida dessas pessoas. Hoje é preciso a gente rever essa independência. Ainda estamos atrelados a organismos internacionais, ainda estamos presos a decisões governamentais. Eu creio que o processo de independência, quando nós falamos em independência, eu enquanto professor, e falo em independência para um adolescente, para um jovem, ele percebe que a independência está ligada à autonomia. E é uma autonomia que nós não temos. Professor Jaime Velarde, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu tenho certeza que quem está nos acompanhando pôde saber um pouco mais dessa data importante para todos nós do Brasil, do dia 7 de setembro. Muito obrigado pela sua participação. Só queria lembrar que o processo de independência também parte pela ideia de que nós precisamos ter liberdades individuais também. Então, nesse sentido, é preciso dar voz ao Fora Temer, que nós vemos hoje também nas ruas. Muito obrigado, professor, muito obrigado. Imagens do drone do Barra Pesada que sobrevoa a nossa cidade.